Todo mundo já ouviu falar que precisa ter uma reserva de emergência. Mas qual o valor, Rúbia? R$ 1.000? R$ 5.000? R$ 10.000? 6 meses do meu salário? Afinal de contas, qual é o valor ideal para eu manter a minha reserva de emergência? Nesse vídeo aqui a gente vai tomar um chazinho juntos e eu vou explicar para vocês como calcular o valor ideal para a sua reserva de emergência, quais erros você deve evitar e aonde você precisa aplicar esse dinheiro. E a verdade é que muita gente está guardando dinheiro sem saber qual que é o objetivo dela. Muitas pessoas deixam esse dinheiro parado na conta corrente, outras pessoas acabam acumulando o valor mais do que o necessário para a reserva de emergência e poderiam estar direcionando parte desse valor para outras modalidades de investimento. E esse é um assunto que realmente gera muitas dúvidas. E eu vou esclarecer um pouco mais sobre esse assunto aqui com vocês, vou trazer um pouco da minha própria experiência, da experiência que eu tenho no atendimento com os meus clientes, tá? E para começar, a gente vai entender um pouco mais sobre o que é a reserva de emergência. O que é a reserva de emergência, então? Muita gente acha que juntar um dinheiro para uma reserva é aquele dinheiro que você vai utilizar para viajar no final do ano, para aproveitar aquela promoção na Black Friday, para comprar aquela coisa que você está querendo comprar há tanto tempo, mas na verdade não. A reserva de emergência faz jus ao seu próprio nome. É para ela te manter seguro em situações de emergência. Na verdade, a reserva de emergência ela funciona como um seguro. Por exemplo, se você tem um carro e trabalha com ele, é muito provável que você tenha o seguro desse carro. Você paga o valor desse seguro e você quer usar o seguro? Provavelmente não. Você não quer que aconteça um acidente, que alguém, né, bata no seu carro ou você bater em alguém para ter que usar o seguro. Mas você paga o seguro pensando que se acontecer alguma intercorrência nesse meio do caminho, alguma emergência, você vai estar amparado pelo seguro. O seguro vai lá e vai resolver esse problema para você. E a nossa reserva de emergência, ela funciona para isso também, para nos amparar em situações inesperadas, seja a perda de um emprego ou a queda da renda, por exemplo, se você recebe uma renda variável e tem meses que vai muito bem, mas em outros momentos vai muito mal. Ou se, por exemplo, você trabalha com um ramo que se chover muito, você vai trabalhar menos, vai receber muito pouco, e de repente vem uma temporada de muitas chuvas, como agora, provavelmente a gente vai ter o El Niño aqui, né, na região sul. Então, a reserva de emergência, ela serve para essas situações. O conserto de um carro, a manutenção da casa, queimou o chuveiro, uma despesa inesperada, tá? A reserva de emergência, ela evita que você tome também decisões inesperadas. Às vezes você precisa decidir alguma situação financeira e por não ter reserva de emergência, por exemplo, digamos que você ficou desempregado ou você trabalha como autônomo. Por não ter uma reserva de emergência, você vai aceitar a primeira proposta que surgir na sua frente, mesmo que não faça sentido para você, mesmo que seja algo que você não goste, ou você vai aceitar atender aquele cliente que você sabe que sempre dá problema, mas você precisa de dinheiro, não tem uma reserva de emergência, você acaba aceitando qualquer coisa. A reserva de emergência também faz com que você tenha tranquilidade nesses momentos e possa fazer escolhas melhores para você. E na minha opinião, o maior erro não é você deixar o seu dinheiro da sua reserva de emergência na poupança, que rende muito pouco, ou até mesmo na conta corrente. O maior erro é não ter a reserva de emergência. Porque muitas pessoas, a maioria das pessoas hoje vive assim: salário entra, salário sai, e qualquer imprevisto vira uma dívida. Seja você tendo que utilizar o limite do seu cartão de crédito para algo que você não queria, seja utilizar o limite da conta, aquele chamado cheque especial, ou pegar um empréstimo. Então, o maior erro é você não ter a sua reserva de emergência, tá? O primeiro passo é formar ela. E aqui contando a experiência minha mesmo, tá? Quantas vezes eu tive emergências e eu não tinha uma reserva de emergência? Precisei utilizar o cartão de crédito, precisei resolver de outras formas. E outras vezes, quando surgiram os imprevistos e eu tinha uma reserva de emergência, eu fiquei muito tranquila, porque eu sabia que eu ia conseguir resolver aquela situação de uma forma tranquila, tá? Então, a reserva de emergência é isso, ela traz
paz para você. Imagina você, se você ainda não tem uma reserva. Quando você tiver 5 mil reais na sua reserva de emergência, você vai ver como a sua postura vai mudar. O seu dia a dia vai mudar. Você vai se sentir tranquilo, não vai mais se preocupar se no final do mês vai faltar dinheiro. Você sabe que você vai ter uma reserva para recorrer. Se der algum problema, se o seu filho ficar doente, se você tiver que ficar uma semana parado em casa sem trabalhar, se você é autônomo, né? Trabalha às vezes, sei lá, fazendo bolos, lavando carros e você não tem um salário fixo todo mês, você não vai ficar preocupado se você tiver sua reserva de emergência, tá? Mas afinal de contas, Rubia, quanto que eu preciso ter na minha reserva de emergência? Vamos usar os exemplos práticos, tá? Se a sua família gasta 4 mil reais por mês com as despesas, e aqui eu não tô falando de quanto você ganha, mas de fato quanto você gasta. Se a família gasta 4 mil reais por mês, se você quiser ter 3 meses de reserva de emergência, é igual a 12 mil reais. 6 meses de reserva de emergência, 24 mil reais, e 12 meses de reserva de emergência, 48 mil reais. E o que que diferencia eu ter uma reserva de 3, 6 ou 12 meses? A primeira coisa é o seu trabalho. Por exemplo, se você é CLT, se você trabalha como efetivo para o município, você tem um cargo efetivo, ou você é concursado, 3 meses de reserva de emergência já é mais do que o suficiente para te manter mais tranquilo. Se você é CLT, mas você não tem tanta estabilidade, 6 meses de reserva de emergência é o ideal para você. Agora, se você trabalha como autônomo, sua renda é, ou você até mesmo é CLT, mas além do seu salário fixo, você tem uma renda variável e ela flutua muito mensalmente. O ideal é que você tenha 12 meses de reserva de emergência. Aí você pensa, meu Deus, mas até eu conseguir isso tudo, como que eu vou conseguir essa reserva? A sua reserva, ela vai ter que ser montada aos poucos. Primeira meta, 1.000 reais. Segunda meta, 2.000 reais. Terceira meta. E aí você vai formando ela até você conseguir ter essa gordura de reserva, que é o que vai te deixar tranquilo. E aqui eu quero dizer para vocês que antes de ser um grande investidor no mercado financeiro, antes de você comprar fundos imobiliários, antes de você querer começar a entender sobre ações, antes de você querer comprar aquelas criptomoedas que tem lá naquele seu banco digital que fica aparecendo para você, você precisa ter a sua reserva de emergência. Essa é a prioridade número 1. E eu sei que pode ser que muitas famílias, a reserva de emergência seja a única coisa que ela vai ter. Talvez você não consiga de fato virar um grande investidor no futuro, mas eu posso te garantir que se você conseguir montar a sua reserva de emergência, ela é só o primeiro passo de muitos outros passos que você vai dar. Ela vai gerar tranquilidade para você e para as pessoas da sua família. E agora, aonde eu devo colocar a minha reserva de emergência? Eu falei anteriormente que o maior erro não é colocar na poupança, o maior erro é não ter uma reserva de emergência. Mesmo assim, você pode e deve fazer escolhas melhores para o seu dinheiro. Hoje, qualquer investimento que vai render 100% do CDI de renda fixa vai dar uma rentabilidade melhor do que a poupança, com a mesma segurança. Então, a reserva de emergência é um dinheiro que, se surgir um imprevisto, o nome já diz, imprevisto, a gente não sabe quando ele vai acontecer. Se vai ser amanhã ou daqui 6 meses. O seu dinheiro ele tem que estar disponível para você utilizar. Ah, então eu vou deixar na conta corrente. Não! Existem modalidades de investimento onde você investe o valor, ele fica rendendo para você e se você precisar, você consegue resgatar ele na mesma hora. Qualquer investimento, qualquer CDB com liquidez diária faz isso. Qualquer fundo DI, o que é um fundo DI? É um fundo de renda fixa que investe em títulos do Tesouro, em investimentos de renda fixa que você tenha liquidez diária. Ou Tesouro Selic também é uma boa opção, tá? O mais fácil de entendimento de todos, na minha concepção, e você vai conseguir encontrar em qualquer banco que você tenha conta, é o CDB de liquidez diária. Você vai entrar no aplicativo do seu banco e você vai procurar CDB de liquidez diária. De preferência que renda 100% do CDI, tá? E você vai aplicar nesse dinheiro. E você vai focar em formar sua reserva de emergência. Esse é o teu primeiro objetivo, tá?
Para ser um grande investidor, a gente tem que começar a construir isso aos poucos. E a gente tem que começar pelo começo. Eu vejo muita gente investindo em fundo imobiliário, criptomoedas, e não tem reserva de emergência. Aconteceu uma emergência, precisa ir lá vender os fundos imobiliários e às vezes perdeu o dinheiro. Precisa ir lá resgatar das criptomoedas e muitas vezes a probabilidade é que você perca muito dinheiro. Porque quando a gente precisa é sempre no pior momento, tá? Então, se você gostou desse vídeo, quer continuar me acompanhando por aqui, eu vou dar outras dicas também. O que você faz depois que você montou a sua reserva de emergência? Como que a gente pode fazer esse acompanhamento de organização financeira? Já me segue aqui no canal e curte esse vídeo e encaminha para quem você ama. Até mais e até o próximo vídeo.